Com honra, alegria e satisfação, nós estamos saudando você em mais uma edição do Arauto Saúde. Para quem nos acompanha em vídeo no Arauto Play, nossa saudação. Para quem nos acompanha em áudio na Arauto News 89,9, nossa gratidão, nossa saudação a você em mais esse momento muito especial. As imagens e os áudios são da Milena Miller, nossa colega do Criativo do Grupo Arauto. Em nome da Cedil Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Teslas do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, em Santa Cruz do Sul, a unidade da Cedil fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, na Rua Thomas Flores, 262, também com consultório junto ao Hospital Ana Nery, aliás, ao Hospital Vera Cruz. E também Instituto Regional de Especialidades, Otorrinolaringologia, Pneumologia e também agora com a Dermatologia anexo Hospital de Monte Alverne, ainda Sangalen, ações e terapias em saúde, especialistas em diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta no 3056-8686. Olha, eu quero dizer para vocês, ouvintes, e para quem está nos assistindo em vídeo também no Arauto Play, que sempre é com muita tranquilidade, muita alegria, falar com essa personalidade da medicina, Dr. William Rutzen, médico intensivista. Ele está nos visitando hoje e a gente já falou bastante antes do programa, né, doutor? No programa anterior a gente falou com uma sexóloga e uma terapeuta sexual, a doutora Silvana. E aí surgiu a pauta de falar com você. Porque eu sei que você trabalha muito aquela combinação, saúde física com o equilíbrio emocional. Doutor, quando a gente fala da parte, principalmente, vamos começar pela parte da sexologia e a parte sexual do ser humano, tem muito a ver, e hoje pessoas têm sérios danos nessas atividades por usar excessivamente algum tipo de medicamento, alguma droga, se alimentar errado, estar emocionalmente desequilibrado. É certa essa afirmação ou não? Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela honra, Pedro. É um prazer falar sobre esses temas tão pertinentes. Pedro, a tua afirmação ela é certeira, né? Existe um órgão muito engraçado no nosso corpo, que é o pescoço, que ele comunica o que acontece na cabeça com o corpo, né? Então a gente funciona em simbiose. E a função sexual, ela atende o sistema reprodutivo. E quando é que uma espécie deve se reproduzir? Quando existe tranquilidade, quando existe harmonia, quando existe segurança. É assim que o nosso corpo funciona. Então os hormônios sexuais, eles são produzidos em maior quantidade quando o nosso corpo está funcionando bem. Quando a gente tem qualquer ameaça à nossa sobrevivência, o nosso corpo diminui a função sexual para que o animal, nós somos um animal também, não se reproduza naquele momento de vulnerabilidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma privação crônica de sono, eu não durmo bem todas as noites, meu organismo pensa, poxa vida, por que será que o William não está dormindo? Ele deve estar sob ameaça? Ele deve estar num território inimigo? Ele deve estar correndo risco de vida? Vou reduzir a testosterona dele para que ele não tenha desejo sexual, para que ele não se reproduza agora. Quando eu tenho uma alimentação pobre em qualidade, não ingiro proteína, não ingiro vitaminas, não ingiro minerais, tenho uma alimentação basicamente à base de farinha e açúcar, meu corpo vai pensar, opa, não existe segurança alimentar. Então eu vou diminuir a função reprodutiva. Então a nossa função reprodutiva, ela é um espelho do nosso bem-estar. Então quanto mais saudável nós estamos, quanto melhores são os nossos hábitos, a tendência é que nossos hormônios sexuais estejam mais altos. Hoje quando eu atendo homens com uma testosterona baixa, via de regra cai em 3 causas. Estresse, uma rotina inadequada de sono, ou uma composição corporal inadequada, excesso de peso, síndrome metabólica, problemas metabólicos. Então, essa relação que tu falaste aí de forma simples, mas precisa, ela existe e sempre vai existir. E antes da gente começar a forçar esse sistema, a gente precisa equalizar o nosso organismo para que ele
atenda essas necessidades. Doutor, para tudo, e você, como você falou, e para isso que tem os profissionais como você, e tem o médico, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, eu estou dizendo algumas especialidades que as pessoas podem procurar quando precisam. Mas quando muitas vezes a pessoa tem alguma dessas disfunções, digamos assim, e procura no lugar errado, ou vai atrás de conversa, ou quer ser aquele super-homem, aquela super-mulher, e começa a usar coisas, ou medicamentos, ou algum anabolizante, alguma coisa, por conta própria. Em que risco nós estamos colocando o nosso corpo? Um risco muito grande, Pedro. Porque, vamos usar uma analogia aqui para que o pessoal entenda. Vamos dizer que a gente tem um carro e a gente tem um problema no motor e o motor começa a apagar. Aí, ao invés de ir no mecânico, tu anda com o pé no fundo do acelerador o tempo todo para o carro não apagar. Né? Então, tu vai sofrer um acidente ou tu vai explodir o motor do carro. É mais ou menos isso que tu vai fazer. Então, quando o nosso corpo dá sinais de que um sistema não está funcionando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma devassa, é uma investigação do porquê isso não está acontecendo. Né? Não buscar uma solução imediata. Nós somos uma geração muito imediatista. Uhum. A gente acha que a gente tem soluções químicas, farmacológicas para todos os problemas da humanidade, né? Mas não é assim. A coisa deve começar pelo nosso comportamento. Então, quando um indivíduo tem um problema sexual, ele pode ir na farmácia sem receita médica e comprar qualquer um daqueles medicamentos que é utilizados para disfunção sexual e ele pode ter um aumento da sua potência sexual provisório. Mas o problema que causou aquela disfunção sexual, o problema que causou aquela dificuldade de ereção, aquela redução da libido, ele não está sendo resolvido por esse medicamento. Ele está sendo tapeado. Então esse problema pode crescer e daqui a um pouco o medicamento não vai ser suficiente. Ou por outro lado, esse indivíduo pode buscar um medicamento sem uma indicação médica e esse medicamento que ele utilizou funciona para esse problema dele, mas causa outros problemas que colocam ele em risco. Então tudo na medicina é sempre uma questão de risco-benefício. E quando a gente consegue resolver um problema com o nosso estilo de vida, isso é isento de riscos, Pedro. Então, se eu consigo resolver um problema sexual, melhorando o meu sono, melhorando a qualidade da minha relação, me dedicando mais à minha esposa, melhorando a minha atividade física, corrigindo a minha alimentação, diminuindo a ingestão de álcool, nada disso tem efeito colateral, só tem efeitos benéficos. Entendeu? Eu vejo muitas queixas seguidamente de pacientes que me procuram no consultório que dizem: a minha esposa também não tem mais libido. Mas, pô, cara, como é que ela vai ter libido se toda noite tu tá jogado no sofá, tomando cerveja, arrotando, né? Então, cara, quem é que vai ter libido por isso, entendeu? Então, essas questões primordiais, elas devem ser o nosso primeiro passo. E aí, depois, caso a gente não consiga resolver, existem recursos farmacológicos. Mas eu faço mais uma observação. Para uma pessoa identificar quais comportamentos estão causando um problema sexual, não vai poder ser uma consulta de 5 minutos. Sim. Vai ter que ser uma conversa longa, ver como estão os hábitos alimentares, ver como está o sono, ver como está a rotina de atividade física, a saúde mental dessa pessoa. Hoje, muitos médicos, pressionados por uma demanda dos convênios, atendem de 15 em 15 minutos. Então, para o profissional de saúde, muitas vezes, e aqui eu faço a meia-culpa de nós médicos, mas para o profissional de saúde, muitas vezes, é mais fácil prescrever um medicamento. Sim. Doutor, a importância disso que você falou, e eu conversei muito com a profissional que é sexóloga e terapeuta sexual, a gente falava sobre as conversas. Desde que uma pessoa começa a se relacionar com alguém, como isso tem que ser, os limites de cada um, que cada pessoa tem o seu limite, tem o seu momento. Tem pessoas que nem você falou, talvez, tem casais que transam diariamente, outros de 2 em 2 dias, 15 em 15 dias. As pessoas são diferentes, cada um tem o seu momento. A importância de conversar, porque vamos pegar aqui o exemplo de uma senhora, uma mulher, digamos assim, que tem que cuidar do filho, que foi trabalhar, que tem que fazer limpeza da casa, ou vice-versa. Um homem também que trabalhou pesado, que está ali chegando cheio de problema, conta para pagar, enfim. Vamos pegar os dois lados, cada um pode ter, não pode, de repente, não estar no seu momento para aquilo, e o outro começa a falar e começa a pressionar, e muitas vezes isso acaba virando até em discussão.
ou um dizendo para o outro que está com problema. Nesse sentido, a importância do alinhamento de um casal, da vida a dois. Pedro, perfeito, porque a relação sexual ela é um ritual. Se tu for olhar fora da espécie humana, ainda se constitui num ritual. Para que o pavão faz aquele show todo, né? Sim. Então, assim, existem coisas, comportamentos que a gente tem que eles geram conexão com a pessoa com a qual a gente deseja ter uma relação sexual. E quando essa conexão ela é mútua, existe uma produção hormonal em nós. Então não é só uma coisa psicológica, somática, consciente. É uma coisa inconsciente, depende de hormônios, depende de uma percepção subjetiva, né? Então quando a gente tem conexão com a pessoa, a gente vai ter mais facilidade em criar aquele ritual de relação sexual, né? Sim. E o homem é muito mais simples que a mulher nesse ritual. Então, a mulher requer um ritual talvez um pouco mais prolongado, com mais detalhes. Então, quando a gente tenta atalhar esses caminhos, se cria uma relação meio tortuosa. Às vezes a relação sexual pode até se concretizar, mas não vai ser com a mesma facilidade nem com o mesmo prazer. Eu diria assim, é a fruta antes de estar madura. Mais ou menos nessa linha. Exatamente. Doutor, os riscos quando alguém... Porque nós temos o tempo de uma relação, cada ser humano tem momentos diferentes, tem, digamos, alguns com mais extensos o relacionamento, mas nós temos um limite. E existe uma fantasia criada muitas vezes através de vídeos, de livros, de revistas, enfim, que não são naturais, são coisas criadas. E muitas vezes pessoas talvez possam estar usando de forma inadequada algum produto para entender e almejar esse momento que naturalmente não se alcança. Como nós estamos agindo nessa hora e que risco nós, mais uma vez, estamos correndo? Perfeito, Pedro. Essa é uma preocupação muito, muito prudente, e na minha época de trabalhar no serviço de emergência do hospital, eu me lembro de uma situação pontual onde um jovem utilizou uma dose absurda de um medicamento para disfunção sexual, sem ter disfunção sexual, por uma festa, enfim, e ele teve um quadro de priapismo. Priapismo é um quadro onde o membro fica ereto por tempo demais, o sangue coagula ali dentro, e se não se faz algo a respeito, pode ser necessária uma amputação. Tá? Então, a gente precisa entender que os medicamentos que a gente dispõe hoje são úteis, eles são para tratamentos de disfunção erétil, quando o homem não consegue ter uma ereção completa, ou quando essa ereção dura muito pouco. O uso recreativo de medicamentos não é algo testado pela ciência nem pela indústria farmacêutica. A gente não desenvolve medicamentos para uso recreativo, a gente desenvolve para tratar doenças. Certo. Então, quando um indivíduo que não tem disfunção sexual, ele usa um medicamento de forma inadequada, ele corre o risco de uma complicação como essa, ou de uma complicação cardiovascular. E essas são complicações que acontecem no curto prazo. Mas também esse mesmo indivíduo, ele corre o risco, Pedro, por questões psicológicas ou até bioquímicas, de se tornar dependente dessa medicação para ter uma ereção. Porque o nosso corpo ele tem uma regulação. Toda substância que a gente usa por tempo suficiente, o nosso corpo se habitua a essa substância. Então, se a gente tem ali um indivíduo que faz uso dessas medicações para se sentir mais machão, para durar mais numa relação sexual, mais do que seria o natural, daqui um pouco esse cara vai estar durando pouco na relação com o medicamento. Sim. E aí, doutor, vem uma outra questão, por exemplo, um medicamento que talvez seja indicado para uma pessoa, mas a pessoa precisa usar com certo rigor porque o corpo é diferente. Tem uma pessoa, por exemplo, algo que é hipertenso ou tem problemas cardíacos ou alguma coisa nesse sentido, uma pessoa que talvez tenha que usar, mas tem um controle rigoroso ou nem pode usar, depende de muitas vezes das situações. Nesse sentido, como sempre diziam antigamente, o vizinho emprestar o óculos para o vizinho, ou a família usar um óculos só, não, para mim serve, também vai servir para mim.
o risco de que servir para um e não servir para outro? É grandíssimo, grandíssimo. Essa tua preocupação é muito pertinente por 2 pontos, Pedro. O primeiro dos pontos é que, muitas vezes, o uso recreativo de um medicamento cria um estigma sobre esse medicamento e faz com que o indivíduo que precisa do medicamento tenha medo de utilizar. Uhum. Isso é o que acontece com a testosterona, por exemplo. Existem muitas pessoas que utilizam testosterona de forma recreativa. Isso não tem nenhum respaldo científico. Mas existem homens que desenvolvem deficiência de testosterona com o envelhecimento, uma doença chamada deficiência androgênica masculina do envelhecimento, né? E muitas vezes esses indivíduos têm medo de receber a prescrição de testosterona porque eles olham para aquilo e veem, isso é bomba. Não, não é bomba, é uma reposição fisiológica para alguém que precisa. Né? Pois, doutor, nesse sentido, tem inclusive, muitas indicações de pessoas que precisam essa reposição. E aí a gente está nesse sentido que você está aqui hoje, porque surgem muitas dúvidas e nas conversas, muitas vezes do dia a dia, justamente surgem essas questões. E a gente sabe que muitas pessoas hoje, até para manter um corpo aparentemente saudável, acabam usufruindo de produtos que não são indicados e que vão ter problema, porque quando a gente olha a nossa musculatura de um braço, da perna, enfim, os demais, como o coração, que é um músculo também, tudo vai alterar. E muitas coisas a gente não enxerga a alteração que tem, mas nos coloca em risco se isso for usado de forma inadequada. Aí eu estou falando de forma geral, não só dos produtos que são usados muitas vezes de forma inadequada para quem tem uma disfunção, mas para quem quer ter um corpo saudável e começa a usar coisas sem uma indicação regular. Os estudos para uso recreativo dessas terapias hormonais são praticamente inexistentes. Então a gente não sabe com o que a gente está lidando. E o grande agravante disso, Pedro, é que, por exemplo, a gente pega muitas vezes as formas de reposição de testosterona que existem na farmácia, que existe formulação para 14 em 14 dias, 21 em 21 dias, 3 em 3 meses. A gente vê o pessoal utilizando de forma indevida semanalmente ou até diariamente. Imagina, uma dose que seria a cada 14 dias de forma diária. Eu já vi isso no consultório. Então, isso é muito perigoso, porque a testosterona é um hormônio que gera anabolismo, gera crescimento muscular, mas em doses suprafisiológicas que excedem a nossa natureza, ela pode causar uma hipertrofia difusa, inclusive de um músculo chamado coração. Uhum. E uma outra coisa, doutor, nós temos, para ter equilíbrio do nosso corpo, que a gente caminha, enfim, eu acho que Deus nos criou de uma forma com que a gente tenha um equilíbrio, que o corpo tenha pesos adequados para cada espaço, parte superior, parte inferior. Isso também muitas vezes acaba criando uma musculatura excessiva em alguns pontos e diminuindo em outros, onde muitas vezes tu precisa e acaba criando outros problemas, joelho, tornozelo, quadril. Assim como na obesidade a gente está sobrecarregando articulações, ligamentos, tendões, que são estruturas que elas não conseguem hipertrofiar, não conseguem crescer. Uhum. Quando a gente tem uma musculatura excessivamente forte, essas mesmas estruturas também estão sobrecarregadas nas contrações e tudo mais. Então a chance de lesões é muito maior. Então é muito importante esse tipo de conversa, Pedro, para que a gente separe o que é uma reposição hormonal, que é uma coisa que a medicina sabe fazer, que é muito bem orientada por guidelines, que tem respaldo, né, pelo CFM, e a prescrição recreativa, tanto de hormônios quanto de vasodilatadores para a função sexual, que é algo que o CFM proíbe que médicos façam. Então os médicos que estão fazendo isso estão fazendo de modo irregular, mas que via de regra, e aí é o mais perigoso talvez, as pessoas que estão fazendo esse uso recreativo, elas vão obter essas substâncias no underground, importadas do Paraguai, sabe-se lá como a conservação, ou feitos em laboratórios caseiros, e aí entra o risco de contaminação, de ter substâncias que não foram listadas ali dentro. Então, enfim, é uma gama muito grande de riscos, é um perigo muito grande. Doutor, a questão hormonal, por exemplo, em homens, a gente fala da próstata, que também pode ser danificada quando esse tipo de hormônio ou algum produto é usado de forma errada, mal indicado e consumido de forma incorreta. Vale para as mulheres também, porque também as mulheres
lidam muito mais com os hormônios do que os homens, né? Uhum. Então, nesse sentido, quando há uma necessidade de reposição hormonal, que tipo de profissional a pessoa deve procurar para estar bem orientado? Muito boa pergunta, Pedro. A reposição hormonal, é importante que fique claro, é um reposicionamento dos níveis hormonais para dentro do normal. Então é uma terapia absolutamente segura. Os especialistas nesse tipo de terapia são endocrinologistas, médicos clínicos que atendem nessa área de atuação, no caso dos homens, urologistas, no caso das mulheres, ginecologistas, entendem muito bem, né? Então eu diria que o profissional que lida bem com essas terapias de reposição hormonal, ele pode ter diferentes formações, mas ele vai ter, no mínimo, uma especialidade que pode ser consultada no site do CREMERS. Então, qualquer cidadão pode entrar no site do Conselho Regional de Medicina e consultar o nome de um médico e ver se esse médico tem uma especialidade, né? E eu acho que, no mínimo, uma especialidade de clínica médica, ou endocrinologia, ou ginecologia, ou urologia, o indivíduo que for manipular esses hormônios tem que ter, porque é uma situação delicada e, como tu mesmo apontou, o excesso causa problema, a deficiência causa problema, então é uma terapia que precisa ser muito bem acompanhada. Doutor, eu fiz uma pergunta para profissional da saúde que falou conosco sobre a sexologia, sobre quando a gente deve falar sobre sexo com o ser humano, quando isso deve começar. A resposta está, vocês podem conferir o vídeo no Arauto Play, mas a mesma pergunta faço para você. Quando a gente fala de hormônios, do uso de medicamentos, e quando a gente fala por vida saudável nessa vida sexual, quando começa isso, para a gente não ter esses problemas de, daqui a pouco, um adolescente ou um jovem estar usando algo que não deve? Porque nós temos muitos vídeos hoje, ficções ali, criadas que estão disponíveis. E a gurizada, a meninada aí tá esperta, e quando vê, estão criando uma coisa na cabeça deles que pode, inclusive, trazer danos terríveis para ir em hospital, ou muitos chegar até a morte. Nesse sentido, quando começa essa conversa dentro da família? Olha, Pedro, eu acho que no momento que inicia a curiosidade, inicia a conversa, né? E eu acho que a gente precisa ter uma relação de proximidade muito grande com os nossos filhos para que eles sintam que tem abertura para abordar questões que geram constrangimento, né? Como essa. Eu não sei te dizer uma idade certa para isso, mas eu imagino que para essa geração, essa idade seja bem antes do que a gente ouviu falar sobre isso. Por volta dos 11, 12 anos, eu acredito que já exista muita curiosidade a respeito de sexualidade, né? Então eu acho que a casa precisa ser um espaço aberto para que esse tema seja abordado. No consultório, eu abordo sexualidade com todos os pacientes, todos. Porque, como eu te disse lá no início do programa, ter uma vida sexual ativa, feliz, é um marcador de saúde. Quando o indivíduo começa a ter uma redução da libido, não tem mais desejo, isso pode ser um sinal de que o relacionamento que esse indivíduo está tendo adoeceu, e isso requer uma intervenção, ou isso pode ser um sinal de que o corpo desse indivíduo adoeceu. Os dois geram redução da libido. Doutor, a gente percebe hoje muito a questão em questões de vaidade, e eu acho que não é... E tem que estimular homens cuidando do rosto, cuidando da pele, cuidando da parte estética. Eu acho que as mulheres têm aplaudido isso, que os homens também façam. O cuidado a essas conversas, porque muitas vezes, doutor, as pessoas têm dificuldade, chega a uma certa idade, até parou de trabalhar, foi demitido, alguma coisa que aconteceu, a pessoa diz, agora eu estou com tal idade, e aí começa a pensar nesse sentido. A importância de um estimular o outro e perceber quando se tem uma vida a dois, quando isso acontece, a importância para a saúde e para o bom relacionamento dos dois. É vital. A saúde acompanha o estético, Pedro. Tá? Não estou aqui falando de procedimentos, de botox, enfim, né? Isso são procedimentos que, aliás, é outra questão que um dia nós podemos abordar com um profissional também, que precisa ser praticado por quem está habilitado. Com certeza, sem dúvida. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, mas vamos pensar aqui, o indivíduo que decide, né, como tu falaste ali, com 40, vou me cuidar, vou perder essa barriguinha,
cara, isso vai construir saúde para ele. Uhum. Não tem por que a gente condenar que a motivação seja estética se isso for feito da forma correta. Então, Sim. se esse cara for buscar o estético através de atividade física, regular a alimentação, cuidar da sua hidratação, cuidar do seu sono, pô, isso é maravilhoso. O problema são os atalhos, Pedro. E, como eu te falei, nós vivemos numa geração imediatista, onde a notícia está na nossa palma da mão. A gente não tem mais nem que sintonizar a TV, a gente não precisa mais ligar para a pizzaria, a gente pede num aplicativo, então tudo é imediato. Então a gente se acostumou com isso. Então se eu decido que eu quero ficar bonito agora, eu quero que isso aconteça imediatamente. Então eu vou lá, vou comprar escondido a caneta, vou comprar escondido mais o hormônio e quando eu tiver dado já vou no cirurgião e já vou... Sabe? Então, assim, as pessoas atropelam os processos. Um processo de emagrecimento de alguém que está 10, 15 quilos acima do peso, leva 2 anos, às vezes. Então, é a pressa que é inimiga da saúde. Construir saúde pensando em ficar bonito é maravilhoso, contanto que se faça da forma certa. Doutor, foi um prazer. Muito Sempre obrigado. Um prazer. Muito bem. Dr. William Rutzen, médico intensivista, nós queremos agradecer. Também agradecer a tua audiência. Você que nos acompanhou em vídeo, em áudio, na Arauto News. Esse programa vai estar disponível também no Portal Arauto em formato podcast. O Arauto Saúde volta na próxima semana, no mesmo horário, aqui no mesmo canal. Agradecer também a Milena Miller, que é responsável pela produção dos áudios e dos vídeos do Arauto Saúde. Semana passada foi a Mariana Schneider, hoje foi a Milena Miller. Um grande abraço em nome dos nossos patrocinadores, uma boa semana e sempre bem-vindos aqui na Arauto, do jeito que você sempre quis. Um abraço.